Vós todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Caros irmãos e irmãs, nós estamos neste 12º domingo do tempo comum. Podemos pensar como a igreja tem a sua pedagogia de colocar a comunidade numa escola de Jesus e num buscar a Jesus. Diante desta pergunta que Jesus faz: quem diz o povo que eu sou? E para vocês, quem eu sou? Se nós olharmos este tempo que estamos celebrando, depois da Páscoa, celebramos Pentecostes, a Santíssima Trindade, celebramos Corpus Christi, todos os mistérios importantes de Deus, e diante desta pergunta, quem eu sou para vocês? Como que para dizer, depois de todo esse percurso percorrido, nós temos algo a dizer, nós temos algo a manifestar de quem é Jesus para a nossa vida. Essa liturgia, então, neste 12º domingo, cai bem neste momento, depois de termos celebrado todas essas festas, como já enumerei, para dizer quem é Jesus para mim. Eu que fui batizado, eu que sou de Cristo, revestido por Cristo, como ensina São Paulo, quem é Jesus? Olhemos um pouquinho esse texto que acabamos de proclamar, do Evangelho de Lucas, diferente de Mateus, que é um pouco mais longo em Mateus, pois depois que Pedro dá a resposta, Jesus diz a Pedro: sobre ti edificarei a minha igreja. Lucas não traz esta cena, mas o Evangelho de Lucas sublinha alguns temas importantes. O primeiro deles, Jesus estava rezando num lugar retirado, e os discípulos estavam com ele. Sobretudo o evangelista Lucas sublinha em diversos momentos o quanto Jesus rezava. Tanto é que os próprios discípulos pedem para Jesus: ensina-nos a rezar. Pois a forma como que Jesus reza, o mistério que Jesus entra, chama a atenção da comunidade dos discípulos que o seguem. E Lucas coloca então Jesus rezando pelo seu povo, rezando pela sua missão. Rezava também por cada um de nós, pois ele também no Evangelho de São João vai dizer: por vocês e por aqueles que ainda vão crer. Então, a oração que o próprio Mestre nos ensina, isso para nós é muito importante, pois sem a oração nós vamos ficando vazios. Sem a oração que nos coloca diante de Deus e nos faz refletirmos quem somos, nós vamos nos tornando ainda mais individualistas, solitários. A oração nos chama para também a realidade. Se é uma oração verdadeira, não só uma oração de petição, onde a gente pede, mas uma oração também que se abre, que dialoga com o Senhor. Uma oração que vai dizer: Senhor, o que tu queres de mim? Uma oração que vai dizer: Senhor, eis-me aqui. Uma oração que se coloca e se abre diante desse mistério profundo. Então, um aspecto da oração para nós e para cada um. Como eu dizia, nós vamos nos sentindo vazios sem oração. A gente já não tem mais a capacidade, como disse o Papa Francisco muitas vezes, nós temos que buscar novamente a capacidade de chorar pelo outro. A oração me coloca também diante da vida do outro.
Depois desta pergunta que Jesus faz: quem diz o povo que eu sou? E aí nós vamos percebendo que o povo já tem uma visão sobre Jesus. O povo já tem uma visão sobre Jesus, mas uma visão de alguém importante, mas daqueles que já estavam todos mortos, ou como Elias, que tinha sido arrebatado para o céu. Uns dizem que é João Batista, outro algum dos profetas. Colocam Jesus com um grau de importância, mas o povo ainda não tinha identificado quem verdadeiramente era Jesus. E aí o próprio Jesus diz: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro, no Evangelho de Lucas, dá uma resposta muito rápida: o Cristo de Deus. Cristo de Deus, aquele que foi o ungido, o escolhido de Deus. Interessante que Jesus pergunta, mas depois diz: não é para dizer para ninguém. Jesus proibiu-lhe severamente que contasse isso a alguém. Aqui tem algo também importante, pois devemos estar preparados para acolher quem é Jesus. Jesus aqui anuncia a sua morte. O Filho do Homem deve ser morto, ser rejeitado, vai apanhar, vai morrer, mas vai ressuscitar. E depois ele diz: quem quiser perder a sua vida, quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Em sã consciência, talvez podíamos pensar assim: você que está aqui, eu, cada um, seguiríamos alguém que anunciasse que vai morrer? Seguiríamos uma pessoa que vai dizer assim: daqui a alguns dias eu não vou mais estar aqui? Seguiríamos um produto que diz que o fim está próximo? Normalmente a gente vai atrás de uma propaganda bonita, né? Alguém que oferece coisas grandiosas, um sabor gostoso, algo que me dá satisfação. Mas a propaganda de Jesus é outra. Entre aspas, a propaganda de Jesus, o anúncio de Jesus, é da cruz, é da provação, é de um caminho que vai sendo exigido de nós resposta. Esta é a lógica de Jesus, esta é a propaganda que Jesus faz. E como refletíamos ontem, por que seguir esse homem? Porque ele transforma a nossa vida. Por que seguir a Jesus? Porque ele nos dá um espírito de graça, e todos aqueles que olharem para ele ficarão curados, como já anunciava a profecia de Zacarias. Por que seguir a Jesus? Porque ele nos conduz ao Pai, ao reino definitivo. Por isso, cada um de nós, seus seguidores, batizados em Jesus Cristo, deve ser colocado também diante dessa resposta, mas darmos uma resposta confiante. Eu sigo o Mestre, porque ele me tocou. Eu sigo o Mestre, porque tem um caminho novo. Eu sigo o Mestre, porque é com ele a vitória certa. O Senhor vai nos conduzindo a uma vida nova em Deus. Que essa liturgia nos ajude então a também refletirmos a nossa própria vocação. Somos seguidores de Jesus, mesmo com nossas imperfeições, mesmo com as dificuldades que encontramos no relacionamento, na vida, na família, no trabalho. Jesus é a nossa causa primeira, é a nossa meta principal. É Ele, e é Ele que nos dá a certeza de um mundo novo. Que Deus nos ajude a verdadeiramente descobrirmos quem eu sou. Jesus hoje olha para nós e nos pergunta: quem eu sou para você? Num instante de silêncio, tentemos também, num momento de oração, dizer para Jesus hoje quem Ele é para a minha vida.
Como eu estou dando essa resposta? Eu tenho transformado a minha vida a partir da palavra de Jesus? O Senhor Jesus me toca e me ajuda a ser melhor? Num instante de silêncio, que essa palavra possa habitar e transformar nossos corações. Amém.